Agora são 7h49. Vamos falar aqui sobre educação, reajuste para os professores. A nossa conversa agora é com a Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel, presidenta da POSP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo e deputada eleita estadual pelo PT de São Paulo. Olá, Bebel, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem Be- através da Rádio Brasil Atual. Sempre uma satisfação estar falando com você. Igualmente, Bebel, nós estamos também aqui na TVT, também no YouTube, todos os telespectadores, internautas e ouvintes agora acompanhando essa nossa conversa. Bebel, bom, vamos falar aqui sobre o reajuste dos professores da rede estadual de ensino. Foi concedido aí um reajuste, mas a POSP, né, você diz, né, também como parlamentar, que esse reajuste deveria ser de quase 30% e não exatamente o que foi oferecido pelo governador João Dória? É isso, Marilu. E chamo a atenção para o seguinte: vocês acabaram de fechar agora uma matéria, né, terminou a matéria, sobre o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e valorização do magistério, né? Tem tudo a ver também com essa questão que é o piso salarial profissional nacional. Esse piso salarial profissional nacional, ele não é para ser um teto, é um ponto de partida. Tanto que, junto com o piso também, que é a 11.738 de 2008, é a lei, né, que instituiu o piso, ele prevê a carreira do magistério, né? Então, quando a gente fala que não é 12,25%, aliás, 29,25%, mas, aliás, não é 12,25%, mas é 29,25%, a gente está dizendo que é porque tem que respeitar a carreira do magistério, né? E o que o governo Dória está fazendo é atabalhoando toda a atual carreira, que não é boa, mas temos, e ficar colando pedacinho para chegar no piso salarial profissional nacional. Tanto que ele fala, eu estou dando 12,25 para todo mundo e tal, isso, aquilo, mas não é verdade, porque um vai ter os 12,25 na forma de abono, né? Por que eu chamo a atenção para isso? Porque o abono não é incorporável ao salário. Se não é incorporado no salário, ele não vai repercutir na carreira. Não repercutindo na carreira, ele, de certa maneira, vai causar perdas para os profissionais da educação. Então, a nossa grande luta é para que ele incorpore e tenha repercussão na carreira, né? E para isso precisava 29,25% e não 12%, como ele está dando na forma de pedacinhos de reajuste. Quer dizer, e é ilegal, né, Bebel, isso? Extremamente. Nós vamos, claro, ele dando o abono, nós vamos recorrer. Nós já temos uma parte disso judicializado que está lá nas mãos do ministro Dias Toffoli, que é os 10,15%, né? E vamos recorrer disso aí, porque, de qualquer maneira, nós não podemos cair nesse discurso de que não tem dinheiro, porque, enfim, vai ser a quebradeira do Estado. Não, a quebradeira do Estado é o que esse governador está fazendo aqui, né? Isentando empresas de pagar impostos, né? Tudo isso tem a ver. ICMS compõe a cesta de recursos do Fundeb, que, por conseguinte, né, gera a valorização do magistério, né? Então, é uma má gestão desse governador que está levando a desvalorizar uma categoria e que pode, né,
comprometer a educação básica. Exato. E falando agora de Fundeb, né? Logo no início você já citou em relação, fez menção à reportagem que a gente tinha acabado de apresentar, Bebel. É fundamental a lei do Fundeb, né? Quer dizer, o fim dessa lei pode ser, aí como você já alertou meses atrás, pode ser o desmonte de toda a educação básica no Brasil, né? É de toda a educação básica no Brasil, é da valorização do magistério, porque nunca foi pensado em nada que valorizasse o magistério, né? Isso foi uma conquista histórica. é, o Fundeb, ele incluiu, ele tem um compromisso com a inclusão educacional, social, né? Tem uma inclusão com a soberania, tem um compromisso com a soberania nacional, porque quando a gente forma jovens, nós estamos formando futuros cientistas e cabeças pensantes para esse país, né? E se acabar o Fundeb, é um total descompromisso. Há um desmonte da educação básica e nós vamos voltar àqueles anos tristes em que para ter educação tinha que beijar a mão de prefeito, enfim, o prefeito pensava o quanto que ele ia dar. Não, isso já está, o Fundeb já rubrica, né, já meio que torna obrigatória a educação básica. Para não falar, por exemplo, que na era do presidente Lula, Dilma, nós tivemos um momento muito rico de debate intenso e de acontecimentos, realizações, de inclusões de centenas e milhares de crianças em creches e pré-escolas, né, que é a primeira infância, é de lá que começa a alfabetização e que vai se desenvolver em toda a educação básica. Depois, mais que isso, o Fundeb fez. O Fundeb, juntamente com creches e pré-escola, ampliou também a escolaridade para o ensino médio em todas as modalidades, incluindo educação de jovens e adultos, indígena, quilombola, enfim, técnico profissionalizante, todos que na idade, aí vem o Fernando Haddad, né, que foi ministro da Educação, institui a emenda constitucional 59, que devolve dinheiro para a educação, que o ex-governo Fernando Henrique Cardoso, através da desvinculação de recursos da União, reteve dinheiro da educação, gastou em outras áreas. O Fernando Haddad devolve, mais que isso, amplia a escolaridade dos 4 até os 17 anos, torna obrigatório nesse país. Então, isso foi uma revolução. Fundeb significa, para nós, educadores, uma revolução na educação básica em relação ao que estava sendo feito anteriormente. Agora nós não podemos perder. Isso isso tem que ter um levante da sociedade, um levante da classe, da juventude, um levante dos professores, que vai perder o piso. Perdeu o Fundeb e perdeu o piso, porque piso, através do Fundeb, criou a lei do piso salarial profissional nacional. Perfeito. E Bebel, quer dizer, ao invés de a gente estar discutindo o aumento, né, de verbas, né, o repasse de verbas da União para os municípios, a gente está discutindo nesse momento a pauta é para não terminar, não acabar o Fundeb. Não é isso? Deveria ter mais verba ainda, que o que já é insuficiente, né? Exatamente. E junto com o Fundeb, você vê, nós tivemos uma perda, porque os royalties do pré-sal, é bom que a população entenda o que é. Quando foi, e essa foi uma descoberta inédita também na era Lula, né? Esses royalties, ele ainda existem. Porque falar o Serra, o senador Serra, acabou com isso. Não é que ele acabou. Ele privatizou, ele teve como é que fala, um papel ruim de privatizar
forma de extração do pré-sal. O pré-sal está aí, é riqueza para a nação. E isso, na era Dilma, né, que aí tinha terminado o governo Lula, foram destinados 75% para a educação e 25% para a saúde. Imagina, Marilu, se nós tivéssemos 75% dos royalties do pré-sal aplicados na educação, nós fizemos uma simulação. Minha amiga, nós estaríamos com certeza aí quase, né, a passos de primeiro mundo, nós estaríamos produzindo ciência, tecnologia aqui neste país, né? Sem importar, sem nada. Nós estaríamos, aliás, até mais que isto, exportando, né? Porque, enfim, quanto mais se investe em educação básica, ciência, tecnologia, com certeza o país deixa de ser um país dependente, né, de ciência, que é importante a interlocução, mas não dependente, e estaria de forma soberana, produzindo aquilo que de fato é soberania, que é educação, ciência e tecnologia. Perfeito. E, Bebel, só para a gente encerrar, a gente destacou aqui, inclusive a jornalista Nama Nunes, né, que divide a bancada hoje aqui, em alguns momentos comigo, ela salientou a questão do professor, né, sendo agredido, uma professora também sendo agredida por policiais nesse carnaval, né? Quer dizer, lamentável, né, Bebel, que a polícia tenha uma postura assim em relação a essa categoria e em relação a qualquer ser humano, né? Eu acho lamentável porque ele fala do estado de São Paulo, né? Esse governador, eu vou destacar isso porque também foi um ataque a professor. Quando esteve em Presidente Prudente, na semana passada, ele disse que os professores ficavam tomando suquinho de laranja em casa. Primeira coisa que esse governador tem que entender é a realidade do professor, né? O professor não fica tomando suco de laranja em casa, até porque não tem tempo para isso. Não tem dinheiro, porque laranja passou a ser caro para nós, né? Você não compra mais nada barato diante dessa decisão do governo Bolsonaro no que diz a agricultura brasileira. E quando também um policial, né, seja por ele ataca uma categoria, né, ele tem que entender que ele é muito A gente tá com uma interferência aqui, Bebel. Eu não sei o que que é no telefone, talvez, não sei se está encostando aí no teclado. Vamos tentar Vamos retomar lá, aqui. agora eu Desculpe. entendi, eu já ocultei. Vamos lá. Então isso, de certa maneira, é para pensar, porque são duas categorias desvalorizadas, tanto professores quanto funcionários. Agora ele ataca aquela outra que também é vítima, né? Mando, não pode existir, tem que ter um mínimo de ética, mais que ética, um mínimo de respeito, porque todas as categorias são formadas pelos professores, né? E aí, quando é formado, depois de formado, o professor apanha, né? Quando o forma, ele apanha ainda. Então, é lamentável imputar mais uma vez a nossa indignação. É verdade que a POS tem lutado muito incessantemente. Veja bem você, nós tivemos na Assembleia Legislativa semana passada uma votação, lá estavam os professores junto com os demais funcionários públicos, mas a grande massa é professor que vai para lá, né? E conseguiu votar o primeiro turno por um voto. E essa previdência vai significar perda de direitos humanos, quer dizer, um ataque aos direitos humanos em todo o funcionalismo público do Estado de São Paulo. Uma emenda constitucional que mexe frontalmente com os direitos da mulher, com os direitos da juventude, que não vai ter perspectiva. Enfim, o governo fala em
fazer uma reforma da Previdência de 34 bi, né, em 10 anos, 13.400, quando ele dá de isenção fiscal, ou seja, bolsa empresário, o empresário não paga imposto. Aliás, o empresário não está pagando imposto nos países. Quer fazer reforma fiscal nas costas de funcionários públicos, todos. Então, policiais também são vítimas. Não deveria estar numa atitude dessa, não. Tem que, na verdade, aliar, fazer um movimento conjunto, né, contra os ataques aí feitos por esses governos têm feito, tanto Dória no estado de São Paulo como Bolsonaro no país. Nenhum respeito a funcionário público, tanto que nos chamam de parasita, né? Então, é indignação. A indignação ela tem que se transformar em revolta. A revolta não é matar ninguém e nem bater, mas é ocupar as ruas. Isso aqui tem que ser o Chile no momento positivo, porque passa nesse momento. Agora, nós temos que ocupar as ruas, nós temos que fazer o governo se dobrar. Nós temos força para isso. O que nós não podemos aceitar é que um professor ganhe abaixo de R$ 2.888 mais 15 centavos por 40 horas semanais, que o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério acabe e centenas de milhares de crianças vão ficar sem escolaridade nenhuma, né? Que, por exemplo, essas emendas constitucionais que está acontecendo no país, que todos os governadores estão fazendo, elas têm um olhar não piedoso, mas de justiça por quem já pagou a aposentadoria e vai pagar novamente porque foram maus governantes. Então, nós temos que, de certa maneira, ter esse compromisso, né, aí com a população e todos os funcionários públicos têm que andar, tanto que no dia 3 nós não íamos ter nada, nós vamos ter um ato unificado de funcionalismo público na Assembleia. Dia 18 de março esse país vai parar, porque a educação vai parar. Então os funcionários públicos também vão parar, nós estamos articulando uma grande greve geral do funcionalismo público em São Paulo e no país, a greve geral da educação. Quem sabe não empurra o Fundeb, quem sabe não acabe com essa questão de pagar abaixo do piso salarial profissional nacional. Pare com esse mentirol, que, sabe, nós é que quebramos o país. Quem quebra o país é a incompetência desses governos. É isso que a gente tem que mostrar. Nós não quebramos o país coisa nenhuma, não somos nós que damos bolsa empresário para empresário. Empresário tem que pagar impostos para garantir, inclusive, que o trabalhador que está na empresa dele seja melhor qualificado e nem com isso ele quer se comprometer. É isso que está em questão nesse país. Perfeito, perfeito, com essa conclamação, né, para que todos saiam às ruas. A gente termina aqui a nossa entrevista, Bebel. É um prazer falar sempre com você, viu? Um grande abraço e parabéns aí pelo seu trabalho, Bebel. Eu que agradeço. Estou resfriada, acho que você percebeu. Não, mas... Peguei lá naqueles dias lá, e não sairei até hoje, mas estou pronta para a luta. E agradeço todos que nos ouviram através da Rádio Brasil Atual, né? E, assim, muito carinhosa, quero dizer que também não fossem os jornalistas, a imprensa, né, que nos desse voz, talvez o momento estaria pior. Muito obrigada e um bom dia para todas e todos. Muito obrigada. A sua expressão verbal estava ótima, mesmo com gripe. Muito obrigada, Bebel. Um beijo para você e até a próxima, viu? Beijo. Até mais. Falamos aqui com a Maria Isabel Azevedo Noronha Bebel, presidenta da PEUSP, deputada estadual pelo PT de São Paulo.